Olá, pessoal, boa noite, bom sábado para vocês. E sábado é dia da gente dar um pouquinho de risada, porque eu sei que vocês se divertem com as coisas que a Cissa fala e saber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cissa, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Oi, Cá, obrigada por me receber aqui mais uma vez e olá a todos, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Já adianto para o pessoal que às vezes não vê os créditos finais do vídeo, aqueles 5 minutinhos que a gente dá os recados, que o canal da Cissa está aqui na caixa de informações e ela faz live todos os dias, ao meio-dia, horário de Brasília, para contar para vocês atualização em tempo real, assim, até de julgamento dos Estados Unidos. Então é só se inscrever aqui embaixo, certo, Cissa? Certo, super obrigada. Falar em julgamento, essa semana tiveram vários, vamos lá. E a gente vai começar com um babado aqui no seu Twitter, que você deu ali uma, né, uma cutucadinha numa fofa, que nós não sabemos quem era a tal da fofa, mas uma fofa está querendo polemizar sobre o caso do Kyle Rittenhouse. Pelo visto, é uma defensora irrustida do Black Lives Matter. Aqui estão as minhas observações a respeito do assunto. O juiz, no caso Rittenhouse, já repreendeu a acusação 2 vezes. Por 2 vezes, ele mandou o júri sair da sala para conversar com os advogados. Ele está repreendendo publicamente o promotor por interpretar mal as leis. Inclusive, acusou de violação de direito constitucional, enganando o público quanto às respostas de Kyle e está descaradamente burlando as ordens do juiz de não fazer. Eu não vou ler a thread inteira, quem quiser está no Twitter da Cicinha, mas a Cissa vai contar para gente que caso é esse, o que está acontecendo e por que ele é tão importante a ponto de ter um debate. Pois é, esse caso é super importante pelo seguinte: ano passado, quando o pessoal do BLM resolveu tomar as ruas daqui dos Estados Unidos, começar aquela destruição toda, porque eles são fofos, né? Eles gostam de entrar, destruir as lojas, saquear, tudo buona gente, como diz minha amiga Adinha. É impressionante o que eles fazem. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram, principalmente as pessoas das cidades pequenas, nesse caso foi em Kenosha, que é uma cidade perto de Chicago, as pessoas começaram a falar: "Espera, não vou ficar, não vou permitir que eles destruam a minha cidade, não vou permitir que eles destruam a minha, propriedade privada e que ameacem o meu ganha-pão", porque muitas dessas lojas nessas cidades pequenas não são de grandes cadeias. Quando eles roubam em Nova York, eles normalmente atacam as lojas da Gucci, da Chanel, assim, porque estão precisando, é necessidade básica, né, da Target também para levar normalmente televisão, eletrônicos, assim, alimento sobra, mas eletrônico e coisas de luxo acabam na mesma hora. Só que o que aconteceu é que essas pessoas resolveram destruir a cidade, e assim, o prefeito, que é demoniocrata, estava colaborando com tudo isso. E agora a gente vem descobrir que o prefeito é, assim, primo do promotor, que é esse que o juiz está dando as chulapadas, e que o detetive que investigou o caso também é primo dos dois, e também andou tomando umas chulapadas. Mas o que é engraçado, então eles estavam querendo que o caos fosse instaurado na cidade. E foi. Aí, o que que aconteceu? As pessoas que tinham negócios pequenos chegaram lá, chamaram os familiares para ajudar a defender as lojas e tudo. E foi o que aconteceu com esse menino. Um menino de 17 anos, a idade da minha filha, estava lá com uma arma. Sim, aqui pode usar arma, e ele estava armado. O único problema é assim, que ele estava com uma arma que não era dele. Então, isso aí, ele pode ser acusado de estar com uma arma da qual ele não tinha posse, mas é um misdemeanor, é um crime mais baixo, que ele só precisaria fazer trabalho comunitário e tudo bem. Se existiu algum crime, o crime foi unicamente esse. Aí o que que aconteceu? Os fofos do BLM, os 3 branquinhos, Camila, assim, eu tô até queimada perto deles, porque eles são branquinhos, assim, Branca de Neve perde. Os 3 fofos resolveram, atacar esse menino. Um com 26 anos e 2 com 27. Foram atrás dele, ele acabou se perdendo de alguns amigos, mas o cara pega a arma, atira em cima dele, tanto é que o que morreu foi encontrada pólvora no dedo dele e o juiz
ouviu isso através do testemunho do que a gente chama aqui de coroner, que é a pessoa que faz a autópsia. Então, a pessoa responsável pela autópsia foi lá e falou: não, ele realmente tinha atirado antes e tudo, e nós temos evidência, apesar do FBI ter tentado adulterar essa evidência nesse caso. Então, aí até o FBI veio ajudar o prefeitinho fofo e o detetive fofo a adulterarem o caso. Aí o menino se sentiu ameaçado porque tinha um apontando arma para ele, ele, em autodefesa, que é uma coisa que é permitida aqui nos Estados Unidos, atirou contra eles, matou 2 e um ficou ferido, e esse um que foi testemunhar, inclusive testemunhou que eles atiraram primeiro e que ele tinha realmente apontado uma arma para o menino. Depois, uma outra testemunha, que é um policial que fez a parte forense de investigação lá, confirmou que o Kyle Rittenhouse não tinha atirado mais vezes, ele atirou 3 vezes só, e que as outras balas que eles encontraram, que foram 2, foram dos outros que tentaram atirar nele. Então, tudo está confirmadinho direitinho, conforme ele falou no banco de testemunha, porque aqui nos Estados Unidos é muito raro você colocar a pessoa que está sendo acusada de um crime no banco de testemunhas. Normalmente eles não testemunham porque pode dar problema. Esse menino foi lá, testemunhou, começou a chorar. Ele sabe porque, mal ou bem, você matar uma pessoa é um evento traumatizante, e ele estava demonstrando todos os sintomas de que ele estava tendo PTSD, né, aquela síndrome de de trauma, quando tem um trauma muito grande. Aí o menino acabou sendo, no meio do julgamento, o juiz viu que o promotor estava querendo, inclusive, mudar o depoimento de algumas testemunhas. E uma pessoa que testemunhou, que era testemunha justamente da acusação desse promotor, desmentiu o promotor e falou: não, eu testemunhei, depois ele pediu para que eu mudasse meu testemunho, e aí eu pedi para contactar um advogado. O outro lá também não deu o testemunho que o promotor queria que ele desse. Então o promotor ficou meio assim, preocupado, e aí começou a agir desse jeito, porque ele agindo de forma errada, provocando o juiz e provocando os advogados de defesa, pode ser que seja declarado, que a gente chama aqui de mistrial, quando você acaba com o processo, só que você tem um mistrial diferente do menino ser declarado inocente, e ele precisa ser declarado inocente. Nesse meio tempo, o Biden e a CNN, MSNBC, chamaram ele de supremacista branco, de idiota, de assassino, várias acusações que eles não deviam ter feito. Por quê? Porque existe aqui o princípio da presunção de inocência, que também existe aí. Então, isso não está sendo levado em consideração. A gente está vendo que o menino, coitado, está tendo a integridade, está sendo difamado. Eles estão fazendo um assassinato de reputação com esse menino, e isso está errado. Então tem muitas coisas erradas acontecendo nesse processo. É o prefeito se unir ao promotor e ao investigador para criar um crime onde não existiu. São esses aí, os bonitinhos. Um deles, inclusive, tinha feito maldades, digamos assim, com uma criança de 5, não, com mais de uma criança, foram 5 crianças, pela partezinha de trás deles, e inclusive já tinha sido condenado por isso. Mas, como a justiça demoniocrata solta esse tipo de gente, ele estava nas ruas. Mas é esse tipo de pessoa que teve gente que veio defender, falar: eu tenho pena das famílias das vítimas. Eu falei: que vítima? A única vítima que eu vejo aí é o Kyle Rittenhouse, porque esses dois, o Gage Grosskreutz, esse último, aquele que estava de boné, que é o que sobreviveu. Os outros 2 morreram, e um deles foi o que atirou no menino. O Joseph Rosenbaum foi o que atirou nos meninos, e o Huber é o tal do fofinho que faz maldade com criancinha. Então, assim, é muito interessante a gente ver que estão colocando um menino que foi vítima desses caras muito mais velhos, armados, que estavam querendo causar problema,
ao invés de dizer, estão querendo vitimizá-los, ao invés de vitimizar esse menino, que esse sim foi a vítima, porque ele, quando atirou, atirou para proteger a vida dele. E no testemunho dele, no testemunho de várias outras pessoas, isso fica muito claro, porque ele só atirou porque o outro estava com uma arma carregada apontada para ele. E aí, o que você vai fazer numa situação dessa? Entra o seu instinto de autopreservação e você vai realmente atirar, mas ele não saiu procurando isso. Ele deixou muito claro durante o depoimento deles que ele não estava lá para proteger propriedade, ele estava lá para proteger a integridade física dele, que ele até estava antes lá para ajudar a proteger a loja e tudo, junto com outras pessoas. Mas a partir do momento que eles começaram a persegui-lo, a correr atrás dele, literalmente correr atrás dele, que aí ele estava lá a ponto de defender a própria vida, porque ele foi ameaçado primeiro. Então, o que a esquerda está querendo fazer com esse caso? Estão querendo fazer desse caso duas coisas. Primeiro, dizer que todo mundo é supremacista branco e que não merece ter uh, direito à defesa da propriedade e à autodefesa. Bom, esse país foi fundado nos princípios de John Locke, e John Locke discorda disso, porque ele fala que nós temos o direito a nos defender e o direito a defender a nossa propriedade. Então, aí, esse argumento já cai por água abaixo. E segundo, a gente sabe que eles estão querendo acabar com a segunda emenda da Constituição, que é o nosso direito de ter armas. Então, esse é um grande problema também, porque a esquerda estava querendo demonizar esse menino, porque aí sim falariam: olha, vocês estão vendo do que eles são capazes? Se eles podem agora sair matando qualquer um. E não é bem por aí. E o juiz, que, aliás, foi nomeado por um governador democrata, então não dá para dizer que é um juiz republicano, que está da teoria da conspiração, essas coisas, porque não é. É um cara que foi nomeado por um democrata, mas é um juiz que está fazendo valer a lei, ele está fazendo valer os princípios. Por isso que quando ele viu que o outro advogado, que o promotor estava querendo infringir no direito ao silêncio do Kyle Rittenhouse, porque durante um dos depoimentos ele quis ficar calado, porque ele não conseguia falar, esse promotor estava questionando isso, ele falou: não, você não pode questionar isso, porque é um direito constitucional dele, e você deve, eu sei que você já trabalha aqui há muitos anos, porque nós já trabalhamos juntos, então eu sei que você não é ignorante em relação a isso. Então ele deu umas ensaboadas nesse promotor que foram sensacionais, e está dando à vítima o direito à ampla defesa, que é o que esse menino precisa, porque você, com 17 anos, ter uma arma apontada para si e ter que se defender, ter que matar duas pessoas, sabe? Por pior que os outros fossem, sim, eu não defendo que matem ninguém, a menos que seja através da pena capital aqui nos Estados Unidos, que ainda existe, e eu sou a favor disso. Mas, nesse caso, não, primeiro as pessoas têm que ser julgadas, punidas e tudo, não é cada um fazer justiça pelas próprias mãos, porque não é assim, não é por aí. Agora, no caso dele, ele estava se defendendo, ou era matar ou morrer. Então, eles estão reclamando porque, principalmente a esquerda, que é a imprensa maléfica, que está falando que ele não devia ter se defendido, tipo, como assim? Então, era para ele ter morrido? Se ele tivesse morrido, tudo bem. Agora, os outros lá, que um é Pedro e o outro lá também era meio que maníacozinho, que tinha apontando a arma para o outro, esses têm direito à ampla defesa, esses podem cometer crimes e a gente não pode, mas a gente está chegando a um ponto aqui nos Estados Unidos que as coisas estão mudando muito, porque essa semana até em Los Angeles, a polícia já falou para a gente começar a agir feito a gente age no Brasil, tipo assim, se você for assaltado, coopera, dá o que você tem. E isso era uma coisa inimaginável aqui nos Estados Unidos. Aqui, sabe, se você vem me assaltar, cara, você vai tomar chumbo, principalmente em lugares feitos à Flórida. Na Flórida, se você entrar na minha propriedade, eu posso atirar, até aqui em Connecticut eu também posso atirar e pronto. Mas lá na Califórnia, que eles estão mudando tudo, que é super democrata, agora, tipo, você tem que sair com o dinheiro do ladrão. Isso é bizarro, isso é surreal. No Brasil, a gente já encara isso como uma coisa natural, mas, meus amigos, não é de natural, isso não tem absolutamente nada. Nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós merecemos um mínimo de segurança, merecemos uma educação para os nossos filhos de qualidade e, infelizmente, não temos. E a gente precisa mudar isso. Mudar urgente, sim, é o que me chamou a atenção. Eu compartilhei essa imagem no Twitter, mas eu nem sabia que se tratava desse caso, para ser sincera, porque a UOL botou assim, ó,
Jovem branco que matou 2 homens negros durante ato antirracista colapsa em julgamento. E aí eu fui ver quem eram os homens negros, né? Eu falei, nossa, por quê? E aí, olha os negros. Aí eu falei, gente, se esses caras são negros, eu sou o quê? Porque Todos esse aqui, lourinhos, inclusive, é loiro. Esse aqui louro de olho também. azul. Os três têm olho azul, branquinhos e tudo. Assim, é porque eles faziam parte do BLM, aí agora, assim, eles se identificam como negros e podem. Quando é que o American Express vai começar a me identificar como bilhardário e me dar um cartão American Express Black sem limite? Com a conta Nunca. paga? Aí não, aí você não tem direito a ser uma trans rica. Não é? É um absurdo. É um absurdo isso. Assim, tomara que esse menino processe, através de advogados internacionais, processe o UOL por assassinato de reputação, que processe o Biden, que processe a CNN, e deve processar, porque, graças a Deus, os advogados dele já disseram que eles vão processar sim, porque ele merece ficar milionário. Você lembra daquele outro caso que aconteceu aqui, do menino que estava em Washington, D.C., ele estava na excursão da escola, era uma escola religiosa, aí chegou um índio, que se diz índio, na cara dele, começou a gritar pro menino, e o menino ficava quietinho, assim, enquanto o cara gritava, 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 e disseram que o menino que atacou o cara por causa de privilégio branco, e o menino não abriu a boca. E Ah, aí eu vi, ele ganhou uma coisa milionária. foi, porque aí o que, que aconteceu? A CNN disse que ele era supremacista branco, que ele era isso, que ele era aquilo, CNN, MSNBC, todas essas. Os advogados dele entraram com uma ação contra eles, porque aí pegaram o vídeo todo, né, e mostraram quem que provocou, que não tinha sido ele. E aí ele entrou com uma ação, acabou que não foi julgada, porque eles entraram num acordo, um acordo milionário, com a CNN, com a MSNBC, tudo dizem que foi na casa dos mais de 200 milhões de dólares, mas isso só a parte que fica com ele. Eles tiveram que pagar mais, sim, praticamente a mesma quantia para os advogados. Então, o que a gente precisa fazer, a CNN já não tem mais quase anunciantes nem nada, eles já estão muito mal das pernas aqui. Então, vai ser maravilhoso se o Kyle Rittenhouse entrar com uma ação contra ele e também uma ação pessoal contra cada âncora que fala isso. Sim, o único que não vai sofrer no bolso é o Anderson Cooper, porque ele é um Vanderbilt, então ele tem muito dinheiro de família. O resto, sabe, que limpem esses caras todos, que peguem toda a grana deles, porque esse menino merece, assim como o outro também mereceu. Eles não podem fazer esse assassinato de reputação, porque isso que o UOL fez é baixo, é muito baixo, isso não pode se repetir. E aí no Brasil, se fizerem com as pessoas também, tem que começar a entrar com ação, porque isso não pode acontecer. Assassinato de reputação é crime e a gente não pode permitir. Eu lembro desse caso do menino e colocaram ele como supremacista branco porque ele aparece em algumas fotos com o boné do Trump. Exato. Eu lembro, Exato. esse caso me marcou porque o menino tem uma cara de bonzinho, uma cara de bobão. E E ele ele é. ficava, e o índio gritando, e ele assim, ó. Ele não reagia, aquilo começou a me dar até uma agonia. Exato, e ele é, porque ele sabia que naquele momento ele não podia reagir, e ele fez muito bem, ficou ali quietinho. Mas aí o que que virou supremacista branco por causa da CNN. Pelo menos agora é um supremacista branco muito rico, graças a eles, e que eles continuem fazendo isso, porque assim, se Deus quiser, eles vão à falência mais cedo. Cissa, você também postou no seu Twitter que daqui a pouco estaremos, né, a respeito da sua live, conversando sobre Gavin Newsom, inflação, a Fed. Quem é Gavin Newsom e qual a importância dele de ser citado em uma live? Gavin Newsom é sobrinho da Titia Pelanca, da Nancy Pelanca, que é a nossa nhonho, né, a nossa Rodrigo Maia. Então, ele é governador da Califórnia. O que aconteceu com Gavin Newsom é que teve um recall, as pessoas fizeram aquela petição, queriam que ele saísse, tudo, aí ele viu que ele ia perder, aí o que ele falou? Bom, vou mandar, vamos mais ter eleição ao vivo, porque as pessoas não podem mais vir para cá votar. Vamos mandar as cédulas eleitorais para todo mundo? E aí ele mandou cédulas eleitorais, tiveram pessoas que foram presas porque tinham 300 cédulas eleitorais, essa coisa bonitinha, mas mesmo assim ele ganhou a reeleição e está lá como governador de novo. Só que o Gavin Newsom, ele testou positivo
para aquele negocinho, aquele bichinho que anda pegando as pessoas por aí. E deu uma desaparecida, porque ele tinha acabado de tomar, assim, o líquidozinho pela segunda vez, e aí, logo depois que ele tomou, teve esse diagnóstico. E sumiu por 11 dias. E foram 11 dias que foram importantes. Por quê? Porque era para ele ter ido lá para a Escócia, para aquela reunião do clima, aquelas coisas todas, né, aquela bonitinha. E ele não foi. Começou uma especulação de que ele estava com a síndrome de Guillain-Barré, porque essa síndrome está sendo um efeito colateral muito grande para quem toma esses negócios, né. E aí o que aconteceu é que, começou essa especulação, só que ele apareceu no casamento de uma bilhardária da família Getty, que é uma das famílias mais ricas daqui dos Estados Unidos, porque eles têm vários poços de petróleo, eles exploram muito petróleo no Texas. Então, assim, ele deixou de ir para essa reunião, para falar sobre aquecimento global, essas coisas todas, para estar com o pessoal do petróleo. Então, assim, a mão afaga com uma, mas tira com a outra, é aquela coisa bonitinha, né, fofa deles. Então, a titia dele até que estava oficiando esse casamento, a família Guerre é uma família muito complicada, essa menina diz que é artista plástica e tudo, o irmão dela, tinha morrido de overdose de drogas, ele era muito amigo da Paris Hilton e tudo, então é uma família, assim, bem interessante, sabe, me lembra muito a família Biden. E por causa das controvérsias. O avô era um cara muito trabalhador, agora os filhos e netos só dão problema. E mas ela casou com a titia Pelanca oficiando, e aí o Gavin Newsom estava lá. Tenho informações de pessoas que estavam no casamento, de um casal que eu conheço que estava lá, que eles falaram que o Gavin Newsom estava com cara meio de cansado e tudo, mas ele estava lá, estava presente, participando, dançou até um pouquinho e tudo, então não estava tão mal. Agora, se ele está com essa síndrome, eu não sei, porque eu não posso especular sobre a saúde de uma pessoa assim. Mas eu sei que ele era para ter ido para essa conferência e não foi. E é uma conferência que é tão importante, porque a Califórnia, eles são tão cheios de regra, né? Você vê que agora a gente não está conseguindo escoar as coisas dos portos, porque a gente não tem caminhão o suficiente, porque o caminhão lá precisa ser um caminhão diferenciado, que polui menos e tudo. Então, ele tem um interesse nesse Green New Deal, nessa agenda que eles estão votando lá. O fato dele não ter ido levantou a suspeita de muita gente, de tipo, será que ele agora, depois que terminar esse mandato, ele vai conseguir se reeleger? Será que ele vai se candidatar? Titia Pelanca talvez não venha mais como candidata ao Senado, será que ele vai substituir? Então gerou um grande número de especulação. Mas este é o Gavin Newsom. Ou seja, uma pessoa maravilhosa, show de bola, aquela pessoa que você quer ter perto, por sinal, né? Porra. Você confia do lado dos teus filhos. Deus me livre. Deus me livre. Não fala isso. Já basta o Hunter, que pelo visto voltou a usar aquele cachimbinho que ele adora, que apareceu nas fotos, que está aqui em Nova York, não me manda essa tranqueira para cá, não, deixa ele lá. Cicinha, você falou em tranqueira, vamos falar da Pelosi, então. A reação de Pelosi, também é um tweet seu, aos resultados da noite passada não tem preço, ele está chateada. Resultado do quê? Por que a mulher está com essa cara de coitado? O que aconteceu com esse ser humano divino? Não, primeiro que assim, é bonitinho que ela tá usando a máscara aí, no casamento ela não estava usando não, viu? Lá não precisa. Aí ela estava reclamando, ela estava brigando com as pessoas, porque ela, assim, ela tem a agenda que ela quer impor goela abaixo das pessoas e ela não está conseguindo. Ela teve algumas derrotas essa semana muito grande, apesar assim daquela lei de gastos federais ter sido aprovada aqui, esses outros, algumas outras coisas que ela queria que fossem aprovadas não foram. E ela está, assim, mal aparecendo lá no Senado. Ela está com problema também, porque estão começando a pedir para ela para usar a 25ª emenda contra o BD. Só que ela até queria fazer isso, mas a Kavala
está com um índice de popularidade lá embaixo. Essa semana está todo mundo falando, pô, peraí, que a Kavala foi fazer lá em Paris que ela não vai para a fronteira e ela é encarregada da fronteira? E cadê Pelanca? Pelanca ficou essa semana entre a Flórida, porque ela foi procurar casa na Flórida, porque ela está pensando em mudar para lá, porque, óbvio, lá não precisa usar focinheira, não precisa fazer nada disso, os impostos são mais baixos, bem mais baixos do que na Califórnia, então ela está pensando em comprar uma casa lá. Aí foi para a Califórnia por causa do casamento. E é muito engraçado porque, assim, ela só põe essa porcaria dessa máscara para a gente meio que não ouvir o que ela está falando, que ela fica, nossa, aí não conheço, você não escuta o que ela está falando, e também para mostrar para as câmeras, porque não dava para escutar direito o que ela está falando. Sabe, aquele. Gente, agora eu vou entregar a idade. Você é mais nova que eu, talvez não saiba, mas tinha aquele desenho animado do Dick Vigarista, que fica razzle, frazzle, razzle, frazzles. Ela estava aparecendo isso, era só razzle, frazzle, razzle, frazzle. Ela está uma fera com tudo que está acontecendo lá, porque as pessoas estão questionando ela pelos problemas dos Estados Unidos. Nós estamos tendo uma inflação absurda, Camila, absurda. O preço da gasolina aumentou, o preço das coisas aumentou. Lá na Califórnia está tendo esse problema do desabastecimento, agora estão mandando os navios para Flórida e para o Texas. Mesmo assim, ainda está tendo um problema. O Banco Central anda dizendo que não vão aumentar os juros, falando que a inflação está sob controle, mas aí os bancos centrais estaduais estão falando, não, não está sob controle nada, a gente vai ter que acabar aumentando. Então, e ela está meio que perdendo o controle disso. E isso está incomodando muito, por isso que ela anda. E também, sabe, tipo assim, devia estar sem tomar o gin dela mais de 24 horas, porque ela gosta muito, adora um ginzinho. E aí, gin a gente sabe que tipo de pessoa que gosta, né? Aquela que não quer que ninguém sinta o cheiro. Então, ela tem essa mania. E aí, estava estressadinha, coitada. Coitada, a gente tem até dó desses seres humanos maravilhosos, nós que somos ruins, Aí eu de não não tenho, não. tratá-los com todo respeito e amor, né? Mas ela está perdendo a mão. Esse que é o grande problema da Pelosi. Se ela não tivesse perdendo a mão, seria diferente. Mas, assim, existe uma outra coisa, porque ela teria que, se a Kavala assumir, porque essa semana até apareceram umas mensagens do Hunter para um psiquiatra dizendo que papai está gaga. Então, se papai está gaga, pois é, tá com demência. Imagina, o Hunter para diagnosticar alguém. Você imagina o nível que a pessoa não está para o Hunter conseguir diagnosticar. Aí eles trocaram esses e-mails e que já foram verificados, tá, gente? Não é Cissa que está falando, não. As pessoas que receberam essas mensagens de texto contrataram uns institutos de pesquisas para comprovar a veracidade dessas mensagens e foi comprovada. E aí, como o Hunter falou isso, agora está vindo um ano de presidência do BIDE, 20 de janeiro. É tradição aqui nos Estados Unidos que quando você completa um ano de presidência, o presidente passa por exames clínicos de saúde para comprovar se ele é capaz ou não. E se ele não for capaz, aí Pelosi vai ter que usar a 25ª emenda junto com a Kavala para tirá-lo do poder. Kavala vai virar presidente em exercício durante um tempo, aí abre umas brechinhas legais que são bem interessantes, mas e ela vai precisar escolher um vice. Pelanca está querendo vir de vice dela. E aí vai ser muito interessante, porque Pelanca também tem que dizer que bater o martelo para quem vai ser o vice. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso. Não pode, é só, eu quero que seja a Cissa e vai ser a Cissa. Não, a Cissa vai ter que ser sabatinada, escolhida, tem que ser batido o martelo bonitinho pelo partido e por alguns representantes. Então, pode ser que crie um vácuo no poder grande. E esse fato dele, porque a gente já teve assim uma experiência com o Ronald Reagan, que o Ronald Reagan, no fim do segundo mandato dele, começou a dar uns sinais de demência, de Alzheimer também, que foi mantido secreto pelo serviço secreto, mas porque faltavam alguns meses para terminar o mandato e ele era um presidente muito querido. Nós temos agora um presidente que a popularidade dele está mega em baixa, a da vice está mais em baixa ainda, e que está apresentando sinais de demência antes do fim do primeiro ano. Então, está criando um problema muito grande, e isso tudo está caindo no colo da Pelanca, porque a Kavala não aparece, ninguém sabe, ninguém viu. Até a porta-voz, a Saque, também foi diagnosticada com esse negócio e desapareceu durante dias e tudo. Então, a gente está vendo que
está sendo criado um problema legal aqui, constitucional, por causa da presidência muito grande. Isso tudo cai no pé da Pelosi. Esse que é o grande problema. Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu estou assim curiosíssima. E de repente, do nada, aparecem meus filhos. Mas, Lindos. mas vamos falar, né? Atrapalhando só um pouquinho o vídeo, mas a gente segue, não é mesmo, É Cissa? porque a tia Cissa ama eles sabem disso. Quem tem criança em casa sabe como que acontece de vez em quando. E o Washington Post, Cissa, corrige e remove relatórios que se baseavam no desacreditado dossiê anti-Trump. O jornal deu um passo incomum de corrigir e remover grandes porções de 2 artigos. Ou seja, o Washington Post divulgou um conteúdo falso, reconheceu e removeu. O que aconteceu? Porque essas traduções do Google são horríveis. A minha original é isso aqui. O que aconteceu, Cissa? Pois é, daqui está sendo engraçado, porque assim, eu sempre falei do John Durham, né? O John Durham, que é aquele investigador que tem poderes especiais para investigar aquele caso da colusão com a Rússia, que tinham acusado o Trump de ter feito, ele começou a prender as pessoas. E essa semana foi até engraçado, porque ele prendeu um que é muito ligado aos Clintons, que foi quem mandou fazer esse dossiê contra o Trump, dizendo que ele tinha uma ligação com a Rússia. Esse cara que foi preso é o Igor Dotchenko, que ele é russo. E aí todo mundo se pergunta, mas peraí, que esse cara tem aí? Bom, esse cara foi pago por uma agência de relações públicas que recebeu dinheiro da Fundação Clinton para mentir, dizendo que ele estava num hotel aonde estava o Trump numa determinada época, só que aí foi comprovado já que ele só esteve naquele hotel 3 meses depois, então ele mentiu e várias outras coisas. E aí estão comprovando as ligações deles com várias pessoas, porque esse dossiê é o Steele Dossier, quem fez foi esse Christopher Steele. Christopher Steele, que aliás era espião inglês, porque ele trabalhou para o MI6. Então, ele foi contratado também para criar isso tudo, para fabricar toda essa informação. E essas informações foram passadas para membros do governo anterior, do governo Obama, do qual a Clinton fazia parte, até ela sair para fazer a campanha dela presidencial. E aí entrou o John Kerry no lugar dela como secretário de Estado. E ela, como secretária de Estado, ela tinha gerência sobre o FBI e alguns outros órgãos do governo. E ela colocou pessoas lá, chaves, para que, a hora que ela criasse essa história toda, que fosse fabricado, para que eles entrassem com a história dizendo que o Trump era um malvadão, que ele estava de conluio com o Putin lá com a Rússia, e que, por isso, ele não podia ser eleito presidente. Bom, foi um mega de um tiro no pé. Agora o John Durham está investigando isso tudo, está vendo que a interferência estrangeira foi por parte da Hillary Clinton, com apoio da China. Então, que a história é bem diferente e que esse dossiê, que aliás foi a base para que fosse usado para conseguirem um mandato judicial de investigação do Trump, porque aí eles começaram a investigar algumas pessoas ligadas à campanha e grampearam até a Trump Tower e tudo. Mas isso tudo foi baseado numa mentira. Só que muita gente do FBI sabia que aquilo era uma mentira. E passavam essas informações para os jornalistas. E aí os jornalistas publicavam. Então, isso que o Washington Post fez, pelo menos eles tiveram um pouco mais de integridade do que o New York Times, porque o New York Times postou as mesmas coisas, mas não corrigiu. O Washington Post postou e está começando a corrigir. Eu acho que o Bezos deve estar meio preocupadinho, porque o Washington Post é do Jeff Bezos, o New York Times é do Carlos Slim, que é do México. Mas o Bezos deve estar um pouquinho preocupadinho, porque ele quer uns contratos com o governo americano e ele sabe que Biden não vai ficar ali para sempre, então ele já está botando, sabe, tipo, está se retratando
um pouquinho. Então, a gente está vendo que isso tudo foi uma farsa, que foi tudo completamente fabricado, que as prisões do Durham, todas as vezes que ele faz uma prisão, ele está até soltando mais informação do que normalmente ele soltaria em relação aos indiciamentos. Então, para quem lê os indiciamentos, vê que ele está muito próximo de chegar ao controle da Hillary Clinton. E agora a gente vê isso até na imprensa, porque a imprensa começou a protegê-la, começou a trazer pessoas ligadas a ela para dar entrevistas, feito a Ruma Bedin. A Ruma Bedin, ninguém sabia dela pelos últimos 4 anos. Ela se escondeu completamente por causa dos escândalos do marido com as crianças, com as crianças, já eram adolescentes até, no caso dele. E aí ela estava escondida, estava quieta. De repente ela começou a dar entrevista e a gente já sabe, quando essas pessoas reaparecem, começam a dar uma entrevista atrás da outra, na CNN, na MSNBC e até no 60 Minutes, no 60 Minutos, que é um programa tradicional daqui, é porque eles estão começando a querer criar uma narrativa. Hillary, que estava sumida, apareceu também, porque a filha foi correr uma maratona em Nova York, começou a aparecer, e deu uma entrevista aqui, porque eles estão preparando a narrativa que eles vão usar para tentar se defender. E essa semana, Obama ressurgiu do nada. Primeiro foi lá para a Escócia e agora começou a dar umas entrevistinhas também, porque vai chegar neles. O Durham tem poder de prisão, porque por causa dessas investigações, ele pode prender as pessoas sem precisar pedir um juiz para que haja essa prisão, e ele pode pegar todo mundo, qualquer um, não tem limite porque aqui não existe essa coisa, fórum privilegiado, não tem. Você só tem fórum privilegiado enquanto você está no exercício da função para coisas específicas àquela função que você está exercendo. Assim, eu posso virar senadora dos Estados Unidos se eu resolver dar um tiro no pé de sei lá quem, eu vou responder por tal, porque isso não é exercício da minha função. Então eu vou ser presa, vou parar na cadeia normal, vou responder por isso. Agora, se no exercício da minha função eu xingar alguém porque eu estou contra, eu estou exercendo a minha função, então está tudo bem, estou perdoada. É diferente daí. Mas o problema é que, como o Durham está criando essas prisões e vai chegar ao topo, a mídia já está armando a narrativa, porque a gente vê que a mídia nada mais é aqui do que uma agência de propaganda do Partido Democrata. Gente, leiam 1984, leiam sobre o Ministério da Verdade, porque é isso que a gente está vivendo aqui, é assim que a mídia funciona. Leiam Goebbels, como é que ele criou as agências de informação na Alemanha nazista e tudo, como é que o FBI agora está se transformando numa SS. Então, vocês vão aprender isso tudo. Vale muito a pena ler esse tipo de coisa, porque o que está acontecendo com a imprensa, eles estão querendo criar essa narrativa, por isso que o Washington Post teve que se retratar. Mas é isso, desculpa, assim, eu fiz o apanhado todo, mas se Deus quiser, vão chegar no Obama. Imagina, eu super agradeço. Você falou do Goebbels, eu estou lendo um livro chamado Joseph Goebbels, a sua história na propaganda. É sensacional e fala como ele manipulava as pessoas num nível, inclusive manipulou até o Hitler, Cissa, para chegar onde ele conseguiu chegar. É um livro denso? Cansativo? Concordo também. As palavras que eles usam são, às vezes você tem que caçar no dicionário, mas vale a pena comprar para você entender a biografia de quem foi o Goebbels querer, e inclusive como a mídia brasileira usa as técnicas dele até hoje, o pessoal não se toca. Gente, Hollywood, como, sabe, os filmes que tem sempre uma mensagem, a gente vê na Netflix o tempo inteiro. Aquele filme que gente, porque assim, eu postei a foto do viadinho essa semana que estava aqui em casa, né? E eu acho o Eu viadinho perguntei se era o João Dória. Randolfa. Eu dei o nome dela disso, porque a menina não tem ainda, não tem os antlers, né, os chifres, então eu dei o nome de Randolfa, em homenagem a pessoas que eu gosto muito. Então, o próximo pode deixar, que eu vou dar de Dora, porque aqui tem vários, tá? Aparece todo santo dia um. Porque eu dou maçã para eles, então eles vêm. E aí é muito engraçado, porque eu peguei a foto porque, assim, eu comecei a assistir uma série lá, que é Sweet Tooth, porque tinha um menininho que era uma graça, que tinha os chifrezinhos, que ele era metade humano, metade coisa mais linda do mundo. E eu me toquei e falei: "Gente, espera aí, Cissa,
sabe, isso é quimera, isso não é certo, isso está muito errado. É Então eles transhumanismo. transhumanismo, exatamente, mas eles fazem de uma maneira tão bonitinha, que aí você começa a se pensar, sabe, tipo: "Poxa, que legal, isso é bonitinho, isso não é uma coisa ruim". Então eles fazem essa manipulação, a hora que eu me peguei eu falei: desliguei e falei: "Não assisto mais esse troço de jeito nenhum, isso é absurdo", porque é a manipulação. Então a gente vê isso agindo, então gente, Netflix, eu fujo hoje em dia. Eu assisti um filme na Netflix até tem um tempo já. Fiz uma crítica aqui no canal. As adolescentes vieram para cima de mim com tudo, tipo, como se eu tivesse medo de adolescente. Mas elas vieram chorar o filme, até mães. Ai, o filme é ótimo! Ensina as meninas a se defenderem. Não sei o que eu fiz. Não, meu anjo. Ensina que a sua filha pode virar pro pai dela ou pro padrasto, enfim, e xingar ele e se revoltar quando a mãe não dá exatamente o que ela quer, e inclusive acusar uma pessoa de estupro sem apresentar provas e aquela pessoa for condenada, vai condenada, pelo menos pela opinião pública. Ensina. Eu vou pegar o nome, você vai assistir, Cícero, eu vou pegar pela resenha, que agora eu nem lembro mais, mas hoje está o vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês na caixa de informações para quem quiser ver. Minha resenha, o filme é tão bom, é tão impactante, ele é tão denso, que eu fiz a resenha em 10 minutos. Caramba. É, de tão que é o filme, é uma porcaria. Mas, assim, totalmente clichê. Totalmente. É uma adolescente revoltada, que a mãe não coloca limites, que a mãe deixa fazer o que quer, porque tem o direito à privacidade, à liberdade, que estimula outras meninas a fazer. É clichê, tem até o Black Lives Matter, tem até uma A menina síndrome negra. Desculpa, tem a síndrome da gratificação instantânea, né, se você não consegue o que você quer na hora que você quer, aí você esperneia, porque tem que ter, né. Impressionante. Exatamente. E, inclusive, na metade do filme, o professor dá um autor branco para eles lerem, professor de literatura inglesa, e ela fica brava. Por que, que o autor não é negro? E automaticamente todo mundo reflete: olha, por que, que o autor não é negro? Não sabe? Aquela coisa bem clichê. E é tão comercial o vídeo que mães vieram defender o filho. Ai, coitada da tua filha. Falou, coitada nada, tá com o cérebro em dia aqui, ó. Não tá defendendo aborto, não tá ouvindo funk, não tá no TikTok, não tá fazendo nada, tá bem. Exato, é impressionante como as pessoas gente, criar filho dá trabalho, não é uma coisa fácil, não é ser melhor amigo, é ser mãe, entendeu? Melhor amiga minha filha já tem, então não precisa de mim para ser melhor amiga, até não é saudável, eu acho que é importante ter uma pessoa de fora. Então a gente precisa educar e as pessoas estão perdendo essa noção, Camila, é impressionante, porque querem dar tudo para as crianças, não pode dar tudo imediatamente, as pessoas têm que ganhar, têm que aprender o valor de trabalhar por aquilo, sabe, seja através de tirar uma nota boa, seja através de vai arrumar o quarto, vai ajudar a limpar a casa, vai fazer certas coisas para você ter valor, saber que aquilo dá trabalho, mas é uma geração que agora está querendo viver dependendo do governo, que não quer mais trabalhar, porque aqui o desemprego aqui nos Estados Unidos esse mês aumentou absurdamente, foram 4,3 milhões de pessoas pedindo demissão do emprego, por quê? Porque ganha mais ficando em casa, dependendo do governo. Então, para que vai trabalhar? E é essa geração patetas que estão sendo criadas e as mães não estão percebendo isso. Porque são as mães que a filha xinga a mãe dentro de casa e a mãe acha bonitinho. E, sabe, tipo, não é bonitinho. Você está criando um monstrinho, que esse monstrinho vai chegar uma hora, sabe, tipo, desculpa, mas vai virar uma Elise Matsunaga, vai virar uma Suzanne von Richthofen, porque se você não dá limite, fica assim. Porque a psicopatia que pode estar lá dormente ali, vai ficar latente. Então, calma, Vira vamos. até aquelas meninas que vai no morro, quanta patricinha, pelo menos aqui no Brasil, as patricinhas, as meninas do Mackenzie, PUC, sobe, vai no morro, se mete com o traficante, porque a mamãe não deu, mas o traficante deu. E aí aparece com a cabeça toda raspada, apanha do traficante, aí vem, ai, feminicídio. Caralho, não se mete com a porra do traficante. Se preserve, né? Se Exatamente. preserve. Mas fazer isso dá trabalho, né? Criar filho dá um trabalho do cão, Cissa. É, Você sabe. eu sei.
Você falar não e falar a mãe da minha amiga deixou, e você falar, e daí eu não sou a mãe da sua amiga, ela não paga tuas contas, é complicado, né, Cissa? Não é para todo mundo, né? Não basta ter filho, você tem que ser mãe, né? Exato, mas sabe, gente, vamos refletir um pouquinho em relação a isso. Mães, unimos, a gente tem que se unir. Tem, tem. Cicinha, por falar em se unir, parece que o Black Lives Matter está prometendo mais um protesto caso a polícia retorne aos seus moldes antigos. O que isso quer dizer? Ah, gente, essa semana, assim, primeiro que se o menino lá de Kenosha, que a gente falou no começo, foi inocentado, Black Lives Matter já falou que vai destruir Chicago. Então a polícia lá já está de prontidão. E esse é de Nova York. Por quê? Estamos com um prefeito novo em Nova York, que deve tomar posse daqui a pouco, e ele foi policial, mas ele é da linha do De Blasio, ele é igual ao De Blasio. Não vai ter diferença nenhuma, porque ele até falou algumas coisas que o Rudy Giuliani tinha razão, na época que ele era policial, o Rudy Giuliani era o prefeito e a cidade era mais segura. Então, como agora o de Blasio empoderou o BLM lá faz o que quer dar tiro numa pessoa no meio do dia na Times Square, dá e fica tudo bem, porque ninguém vai para cadeia, porque ele soltou todo mundo, porque é perigoso por causa desse bichinho que está por aí. Então, tá tudo liberado por lá. E aí eles agora estão achando que mandam na polícia, ele está falando, olha, se mudar alguma coisa, a gente vai reagir. Tipo, sabe, desculpa, mas assim, uma balinha resolve, né? Assim, porque lá em Nova York tem muita bala de borracha. Não tô falando, não precisa matar, não, tá, gente? Não precisa me acusar de genocida, não. Mas bala de borracha eles usam muito em Nova York, porque lá tem muito protesto, tem muita confusão, então eles usam muito spray e bola de borracha. E essas bolas de borracha dão uma contida na pessoa, porque assim, eu não sei se vocês já jogaram paintball, eu já joguei paintball. Paintball é aquela bola que bate, estoura, mas aquilo lá machuca. A bola de borracha machuca um pouquinho mais, deixa uns roxinhos bem interessantes no corpo. E aí, assim, a gente precisa ser usado isso contra as pessoas porque elas precisam entender que existe uma coisa que se chama lei e ordem. Lei e ordem é o fundamento principal desse país. Esse país foi fundado em cima disso. Se a gente tira a lei e a ordem, voltamos a viver feito neandertais. Acho que até nos neandertais tinha um pouco de ordem. Mas, assim, a gente acaba se tornando bicho ao invés de humano. Então, a gente precisa ter um mínimo de lei e ordem. E por quê? Porque assim é que a gente funciona melhor como sociedade. Então, se você comete um crime, você sabe que você vai pagar por esse crime. Ou assim, você pode até se arriscar na presunção de que nada vai acontecer, que você ainda vai ser assim, que ainda vai receber um brinde, um prêmio por ter feito isso. Mas isso acontece em muito poucos casos. Na maioria das vezes, quando você comete um crime, o seu prêmio é ir para a cadeia. Então, isso precisa voltar, porque, gente, Nova York está um caos. A gente não consegue andar nas praças, a gente não consegue andar na Times Square, nada disso, porque o índice de violência está altíssimo. Assim, todo mundo que eu conheço que está ainda lá, que estão loucos para saírem, mas não conseguem porque o preço dos imóveis caiu muito, eles estão reclamando da violência, porque é roubo de carteira, é roubo de pequenas coisas, assim, até guarda-chuva, bicicleta. Eu até, assim, essa semana na minha cidade, tirei até uma foto de uma bicicleta linda que estava em frente a um restaurante e ela lá sem cadeado, sem nada. Em Nova York, você pega, põe cadeado na bicicleta, você volta, não tem mais nada, nem o cadeado, porque levam tudo, desmontam tudo e levam tudo até o cadeado. Então tá difícil lá. E agora, com essa mudança de poder, o pessoal do BLM, que quer continuar a roubar de vez em quando a Gucci, a Chanel, essas coisas todas, quer ter esse direito, né? Porque assim, se você impedi-los de roubar a Gucci e a Chanel, você está sendo supremacista branco. Então você não pode fazer isso. Então agora eles querem ter esse direito de voltar a fazer isso. Eles não querem que esse prefeito novo haja mais como Giuliani, mas eles não precisam se preocupar. Isso foi meio para inglês de ver, porque esse prefeito vai manter tudo como o de Blasio, se bobear, ainda piora. Pelo menos esse parece que a mulher dele não é corrupta, feita a do de Blasio, porque a do de Blasio nunca devolveu US$ 1 milhão que ela levou da prefeitura. Caraca, US$ 1 milhão é muita coisa. O filme que eu estava falando, se assim, eu achei, chama Moxie. Filme Moxie. Aí eu Ai, botei aqui, ó, por que suas filhas não devem ver a nova produção da Netflix?
Ai, o povo se doeu. Assisti com a minha filha e marido e amamos. Quero incentivar a minha filha a não aceitar piadas de mau gosto, machismo e abuso e muito mais. O filme não trata nada disso. Eu não sei de onde ela tirou isso. Gente, eu não deixava minha filha assistir Hannah Montana, imagina se eu vou deixar assistir essas coisas. A Moxie, e detalhe, a mãe da protagonista, que iniciou esse grupo chamado Moxie, que é um grupo feminista da época do colégio dela. Então é de Uhum. geração a geração, entendeu? É mais ou menos Vamos isso. ensinar a mulherada a odiar os homens. Os É, homens, e ensina. a gente dá a luz a eles, a gente cria, mas vamos ensinar a odiar, porque é isso que é legal. Não, inclusive, o tal do estuprador da série é o garoto mais bonito, mais talentoso, jogador de futebol. Sabe, pegaram bem o estereótipo do homem hétero, branco, predestinado a ter sucesso na vida, porque era o melhor aluno, o melhor jogador, já estava dentro de uma faculdade lá. Ai, mas foi ele que estuprou. E cadê as provas? A vítima está falando, não precisa de provas. Aqui aconteceu um caso parecido, na UConn, que é University of Connecticut, a nossa universidade daqui do estado de Connecticut, que a menina acusou o menino, não tinha provas, o menino perdeu a bolsa dele da escola, acabou tendo que trancar, saiu, se defendeu, provou que ela que estava mentindo, e aí o que que aconteceu? A reputação dele já tinha ido por água abaixo, mas ele processou a fofa, ganhou o processo e ela vai ter que trabalhar o resto da vida para pagá-lo. Excelente. Acho é pouco. Eu acho que ela deveria Também. ser presa, pegar o tempo da prisão, caso ele tivesse feito, e jogar nas costas dela, porque já deu esse negócio de mulher. Ai, fulano me assediou, passou a mão na minha bunda. E você vai ver, tipo, o cara, ela deu em cima do cara, o cara não quis nada e ela acusa. Sabe, isso daí vira. O pior, Cissa, a meu ver, isso tira a credibilidade de vítimas reais. Sim, A porque vítima real fica com medo de denunciar. concordo plenamente que é muito chato a gente estar em algum lugar, pelo menos, sabe, e alguém passar a mão na bunda. É extremamente desagradável. Agora, nem todo homem faz isso. Os que fazem precisam sim ser acusados, porque mamãe não deve ter dado um tapinha na bundinha quando era pequenininho e não aprendeu que não se dá tapinha na bundinha das pessoas, que é como eles gostam de fazer. Então, isso é grave, essas acusações são graves e não podem se repetir. E eu concordo com você, gente, sabe? Tira a credibilidade das vítimas de verdade, faz com que elas não queiram, hã, denunciar, e a gente precisa denunciar esse tipo de comportamento. Ninguém aqui defende isso, não é legal. Por isso que nós criamos bons homens, né, Camila? Eu tenho um, você tem outro, nós estamos criando eles com valores, sabe, tipo assim, não faça absolutamente nada com mulher nenhuma que você não quisesse que fosse feito com a sua mãe e com a sua irmã. Então, sabe, vamos tratar a mulher com respeito, porque é assim que tem que ser, sabe. O meu, graças a Deus, tem um exemplo bom dentro de casa, um pai que também reforça esse tipo de valor. Você tem pesso pais que reforçam esse tipo de valor. Então, sabe, é diferente da gente simplesmente falar: "Pô, vamos sair acusando porque, pô, ele é bonitinho, mas não me deu a menor bola, vou acusá-lo". Não, fofa, sabe, tipo, acorda para a vida, mulher, acorda para a vida, porque não é assim que a coisa funciona. Tem um pouco de integridade, tem um pouco de ética. Se o cara não gostou de você, pô, legal, não gostou. Mas a gente já viu isso até em programa de televisão aí no Brasil, né, no BBB, que teve uma coisa assim de mulher que foi, que atacou o cara, que foi tentar beijá-la à força. Isso é muito feio, gente, isso é muito feio dos 2 lados. Então não existe essa de, machismo, feminismo. Tá ali, é dos 2 lados, temos que parar com isso. Que tal a gente começar simplesmente a respeitar o próximo, tratar o outro como a gente queria ser tratado, é bíblico isso, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que ensinar o menino a se respeitar e respeitar o outro, e a menina também. Olha só, não tem nenhum problema o cara não querer ficar com você, isso acontece. A maior parte do tempo, por sinal, né, Cissa? Isso é normal. Você não precisa acusar ninguém. Ensinem isso para suas filhas. Não precisa se vingar desta forma, não é verdade? Eu já vi seu filho, trata sua filha com o maior carinho, com o maior respeito. É isso, vendo como ele te trata com carinho, com respeito, eu tenho certeza que esse menino, no dia que ele crescer e tiver uma namorada, vai tratar a namorada com o maior carinho e respeito, vai tratar a mãe da namorada com carinho e respeito,
sabe? Não vai ser daqueles que vai falar minha sogra é isso, minha sogra. Não, vai tratar com o maior respeito, porque é isso que ele está tendo dentro de casa, é esse o exemplo que ele tem. E é isso que importa, gente. A, a bebê que eu tô esperando, eu tenho certeza que é menina. Não dá para saber o sexo ainda, mas mãe sente, eu não errei em nenhuma gravidez, não é nessa que eu vou errar. Ele acorda todo dia, dá um beijo na minha barriga e pergunta como está a nossa nenezinha. É Olha isso. o que, que ele fez para mim, que ele veio entregar todo feliz. Ele acabou de fazer, ó. Que lindo! Ele veio entregar todo feliz. Ele trata eu ensino ele a tratar a mulher com todo o respeito do mundo, porém, ensino para ele também a não aceitar desrespeito de ninguém. Tá certa. E aí a gente cria nossos filhos com todo amor e carinho para vir uma bruaca dessas acusá-los injustamente? Que isso? Sabe? E para as mães estarem vendo isso e falando: "Não, é legal, eu quero ensinar isso para as minhas filhas". Sabe, que valores são esses, gente? Vamos repensar isso. Não dá, Cicinha. Cicinha, a gente esqueceu de falar alguma coisa? Eu acho que não, Camila. Ah, eu falei que a Gensach apareceu? Não, acho que não, acho que era isso. É que tem tanta coisa que se a Quem gente for começar a apareceu? falar, a gente só sai amanhã. A porta-voz, a tal que estava com o bichinho que, assim, ontem eu nem falei isso ontem no meu canal, né, porque eu falei a semana inteira que a Fofa estava sumida, que nem o Gavin Newsom, e a Fofa reapareceu, então mas é a porta-voz do BIDê, que aliás tem ligações com o Pentágono. Ela tinha sumido, ficou todo mundo perguntando: "Bom, será que ela está também fazendo um treinamento no Pentágono? O que está acontecendo com o Jen Psaki?". Então, semana que vem, vamos ficar sabendo o que está acontecendo com o Jen Psaki. Então, semana que vem a gente volta e conta o que está acontecendo com a SAC. Cicinha, muito obrigada por aceitar falar com a gente, com esse bate-papo, interação e troca de experiência entre mães. Obrigada, adorei, adorei. É bom quando a gente fala sobre outras coisas também, gente. E vocês, pais, sabe? Por favor, exijam respeito dos filhos de vocês. E pais, deem o exemplo para os filhos, tanto para as meninas quanto para os meninos, de como serem tratados e como tratar, porque isso é muito importante, muito importante. Aqui nos Estados Unidos tem um dado que é muito interessante, Camila, porque na década de 50, as famílias eram muito mais unidas, você tinha uma quantidade de divórcio muito menor. E fizeram uma pesquisa depois, principalmente as famílias negras, porque eles criaram um sistema aqui de dar apoio para as famílias que ficassem separadas. Se você não trabalha, se você se separasse, você ganharia um dinheirinho do governo. E aí separou muitas famílias, e que a gente vê que a maior coisa que prevê o sucesso daquela criança é o envolvimento dos pais. Você ter um pai e uma mãe envolvidos prevê que você vai ser bem-sucedido na vida. Então, aos pais que estão aqui, você pode ser pai separado, pode ser pai mas se envolva na vida dos seus filhos. Você pode ser ex-marido, você pode ser ex-mulher, mas você não vai ser ex-pai nem ex-mãe. Então, cuidem dessas crianças. Vocês, padrastos, madrastas, sigam esse exemplo também. Se é para somar, soma. Se não é para somar, sabe, tipo, fala: "Eu não sou pai e mãe dessa criança, deixa eu ficar aqui, deixa que os pais resolvem", e pronto, sabe. Não pega um BO que não é de vocês, mas vamos criar pessoas de bem, vamos nos unir, porque a gente unido cria muito mais, a gente é muito mais forte, a gente cria seres humanos do bem, e a gente pode não precisa ter raiva um do outro, vamos todo mundo se dar bem, porque por aqueles serizinhos que estão crescendo e que a gente precisa tanto. Porque olha os milênios, gente, os milênios, a maioria é uma geração meio que perdida, né. Então vamos criar pessoas do bem para passar por cima deles e tomarem conta do mundo e construir um mundo melhor com os valores que a gente tem. Mesmo porque filho é o melhor exemplo do que você planta, você colhe. É, Não tem como, você colhe. Filho tá dentro da tua casa. Você plantou errado, meu amigo, você tá perdido. Cicinha, muito obrigada por esse bate-papo, meu amor. obrigada a você, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Um beijo enorme. Pessoal, uma boa noite para vocês, que Papai do Céu os abençoe imensamente, que vocês tenham uma boa noite de descanso. Terminem aí o sabadão, assistam um filme com a sua família, façam uma pipoquinha, um refrigerante, curta esse sábado à noite, porque amanhã de manhã nós temos, claro, o Ivan Kleber com as notícias da Europa. Um beijo no coração de todos, que Papai do Céu os abençoe imensamente e até daqui a pouquinho.